Vamos orar aqui junto comigo, pelo Marcos. Amém, Senhor. Nós sabemos que tudo que temos recebido do Senhor é algo que é espiritual. Ainda que estejamos tratando aqui de assuntos financeiros, ordenando nossas vidas, mas tudo isso, Senhor, é espiritual, Senhor. Não tem como dissociar nossas vidas naturais da vida espiritual, porque hoje pertencemos a Ti, somos do Senhor. Então queremos abençoar ao Marcos, que o Senhor esteja dando a ele toda a graça, toda a unção, toda a sabedoria, na transmissão, Senhor, daquilo que ele vai passar para a Tua igreja nesse momento, Senhor. E que cada um de nós possamos estar com nossos corações abertos, ouvidos atentos, para assimilarmos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor, através da vida do Marcos. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deixa eu ler essa frase, Givão, de novo aí. Quantos irmãos que não contribuem porque não têm controle financeiro? Quando vai pensar na contribuição, não sobra dinheiro para pagar as contas. Aí ele entra na desculpa de que não pode contribuir porque não sobra e vira um ciclo vicioso. Amados, isso é um fato, né? Eu vou falar de coisas práticas, tá? Aquela ministração do Edmar sobre gestão financeira, essa é uma palestra que eu tenho ela há alguns anos e o ano passado eu dei uma atualizada nela, alguns itens. Palestra que eu ministro na loja, no hotel, já ministrei em faculdade, outras empresas, já ministrei 2 vezes para nós. Eu dei uma enxugada nela por causa do tempo e eu quero focar especificamente em orçamento, tá? Orçamento familiar, porque com dinheiro funciona mais ou menos assim, amados. 1 mais 1 dá 2, tá? Não vai dar 2,5, não tem meio termo, né? Dinheiro, ele é frio, número é frio. Então, para a gente não cair nesse ciclo vicioso, você tem que aprender a lidar com o seu orçamento. E o povo brasileiro, de forma geral, o latino, ele é muito relaxado com essa questão de ser organizado financeiramente, de ter controle. Isso se aplica a governo, se aplica a empresas e se aplica a pessoas físicas, que é o nosso caso. Eu estou fazendo um MBA pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e tem uma matéria específica sobre orçamento. Então, toda grande empresa tem um orçamento. Você faz um orçamento, você planeja o ano seguinte, né? Você planeja o mês seguinte, você trabalha em cima de um planejamento. Você tem que saber para onde vai cada centavo de uma empresa, né? Nós, lá na Casa da Sogra, eu faço a gestão financeira das lojas, dos hotéis, da fazenda, e a gente sabe para onde vai cada centavo da empresa com índices. Quando foi, para que foi, por que foi. E tem tudo, absolutamente tudo, de todas as unidades, dos hotéis, da fazenda, né? Se faltou, por que faltou, se sobrou, por que sobrou. E a minha vida pessoal é da mesma forma, tá? Eu tenho um orçamento doméstico mês a mês, eu faço ele um acumulado semestral e faço um acumulado anual. Então eu sei o que eu gastei o ano passado com água, luz, telefone, cachorro, mercado, farmácia, médico, Unimed, tudo. Sei a média mensal, absolutamente tudo da minha vida financeira. Posso me apertar? Posso, mas eu sei para onde foi cada real que eu gastei. É diferente de quando a pessoa está apertada, e está apertada porque, não sei. Né? Então a gente vai trabalhar hoje de uma forma mais prática, tá? É um material bastante prático. Eu vou ensinar no final a montar um orçamento. Depois, se alguém quiser aprender de uma forma mais didática, vocês podem me procurar que eu estou à disposição para ajudar. Então vamos lá. Vamos focar no orçamento, né? Quais são os princípios para a gente ser ordenado financeiramente? Eu vou ficar ao contrário aqui. Primeira coisa, ter orçamento. Sem orçamento, não existe ordenança financeira. Isso vale, novamente, para empresas e para pessoas físicas, tá? Para empresas, eu costumo usar uma frase chamada o limite do empreendedor. Né? Tem vários irmãos aqui que têm empresas. Vocês só vão crescer até o limite da organização de vocês, tá? Não se iludam, dinheiro não aceita desaforo. Ou você se organiza ou você não cresce. Você pensa que você cresceu, mas você não cresceu. Como que funciona um orçamento? Primeira coisa, aquela figurinha, né? Tem que ter ordem. Aquele ali é um retrato do povo brasileiro, tá?
Tem muito crente daquele jeito também. E muitas empresas, o governo federal é mais ou menos aquilo ali, o estadual do Rio de Janeiro é aquilo ali piorado, de Rondônia não é mais organizado. A nossa prefeitura é mais organizada, você vai achar as multinacionais extremamente organizadas, salvo raríssimas exceções, e você vai achar as empresas brasileiras ao contrário. As raríssimas exceções são as organizadas. As desorganizadas é o normal. Tá? E a pessoa física também, o latino é mais ou menos aquilo ali. A vida é uma festa, né? O americano não vai ser daquele jeito, nem o europeu, nem o japonês. Tá? Por que diligência, amados? Porque requer você ser aplicado, você ser diligente, né? Lembra, o Edmar falou da formiga, né? Para você ter uma vida financeira pessoal organizada, sistematizada, ordenada, você tem que ser diligente. Porque a grande maioria das pessoas para no meio do caminho, tá? Começa e não termina. Nisso aí entra também a perseverança, né? A água está suja, está difícil, mas eu quero atravessar, então eu tenho que ser perseverante. Por que a grande maioria não tem orçamento? Porque não é perseverante. Faz um mês, pula um, aí faz outro, aí não faz mais, porque dá trabalho, porque tem que anotar, porque você tem que controlar, porque você não pode gastar o que você quer. Porque quando você anota, controla, faz orçamento, ele mostra na onde você está gastando, e às vezes você não quer concordar consigo próprio com o que você está gastando, né? Então ou a mulher não concorda, ou você próprio não concorda, e vira uma confusão a vida financeira da maioria dos brasileiros. Conhecer. Quando eu faço um orçamento, eu passo a conhecer as minhas finanças pessoais. Tá? A empresa, idem. Né? Eu sei, por exemplo, a gente tem um caso interessante. Uma unidade nossa aumentou as vendas, aumentou o faturamento, aumentou a receita. Mas o lucro foi menor. Como pode? Se eu aumentei a minha renda e sobrou menos. Aí o controle financeiro me explica o que aconteceu com essa unidade. Então eu sei por que aquela unidade passou por isso. Ela aumentou as vendas, ela aumentou a receita, ela aumentou um monte de coisa e sobrou menos. Né? Se eu não tenho esse controle, se eu tenho só o valor das vendas, eu vou pensar o quê? Ah não, essa unidade está bombando, e não é um fato. Com a gente acontece a mesma coisa. Às vezes o salário aumenta, aí você gasta por conta. Né? Tem muitos profissionais liberais no nosso meio. Então, o rendimento aumenta, né? Vamos mudar o termo de salário para rendimento. O rendimento aumenta, mas sobra menos. Por quê? Porque você não está tendo conhecimento para onde está indo cada centavo teu. Então, você precisa conhecer. O conhecimento vai te levar a essa etapa, planejar, o planejamento. Isso aí é outra coisa que o brasileiro, de uma forma específica, é extremadamente ruim, tá? Nós somos desorganizados, nós somos imediatistas. A empresa japonesa, ela programa a vida dela para 30 anos para frente. O brasileiro, ele pega aquele texto bíblico, a cada dia basta o seu mal, vou viver só hoje, amanhã que se arrebente. E não é assim, tá? Para dinheiro você tem que se organizar, você tem que planejar, você tem que pensar o que você vai fazer. Ah, vou sair de férias, você tem que se planejar 6 meses antes. Né? Aqui tem, eu conheço a maioria, tem alguns pouquíssimos casos de alguém que vai chegar e falar assim, não, eu vou sair de férias amanhã e tenho dinheiro para isso e não precisa se preocupar com absolutamente nada. São raríssimas as pessoas que têm uma situação financeira abundante de tal forma que lhe permita fazer isso. Então você vou sair de férias, eu tenho que planejar minhas férias. Né? Vou trocar de carro, eu tenho que planejar trocar de carro. Ah, eu vou mexer na minha casa. Não, não é porque deu vontade que você vai mexer. Não funciona assim, você tem que planejar mexer na sua casa. Né? A única coisa que seria assim imediatista é a enfermidade. Tirando isso, tem que ter planejamento. E nós somos ruins de planejamento. Isso é uma característica nossa. E por fim, entra a execução. Né? Se a gente voltar bem rapidinho, a gente vai ver que é uma sequência lógica. Ó. Eu tenho que ter ordem, eu tenho que ser diligente, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que conhecer, eu tenho que planejar, eu tenho que executar. Aí eu tenho que avaliar a execução, porque de repente eu executei mal, executei pela metade, de repente sobrou, e aí eu vou fazer os ajustes. Né? Ali a gente botou um cintinho apertando o dinheiro, que normalmente vai faltar, que é o normal. Então eu tenho que fazer, esses ajustes são constantes.
Esses ajustes servem para uma empresa? Sim. Empresa grande, empresa pequena, né? Todo mundo conhece a Perdigão? Sadia? Está passando por um ajuste daquele jeito ali, ó. Uma empresa que vale bilhões e bilhões e bilhões de dólares. No único dia ela perdeu 1 bilhão e 800 milhões de dólares. No único dia. Ela está passando por ajustes. Então, se vale para uma multinacional, vale para nós. Tá? Os ajustes fazem parte da vida financeira de qualquer pessoa. Eu lembrei quando o Edmar falou da vaca, dos tempos, né, de vaca gorda e dos tempos de vaca magra. Eu conheço pessoas que os tempos de vaca magra chegam na vida dela e ela não baixa o padrão. Aí ela se arrebenta de tal forma que nem vaca ela tem. Ela se acaba financeiramente. Então, por quê? Porque ela não está disposta a fazer os ajustes. E os ajustes são necessários, tá? Eu tenho que ter meta. Isso é outra coisa que brasileiro não tem, meta. Brasileiro é imediatista, ele só vive hoje, né? Precisamos ter metas, né? Vou reformar a minha casa, tenho que ter uma meta, né? Vou comprar um carro, o Jonatas ali, eu estou vendo ele, vai casar, tem que ter meta, não é só dar vontade de casar e casar. Tem um custo, e alto. Como que eu faço com essas metas? Meta a curto prazo, né? Ou seja, o que é curto prazo? Amanhã não. 3 meses, 2 meses, né? 6 meses, isso é curto prazo, né? O brasileiro fala curto prazo, ele pensa que é amanhã, na semana que vem, segunda-feira. Não, não é assim. É coisa para 2, 3 meses, 6 meses, aí é curto prazo, né? Então eu tenho que trabalhar dessa forma, eu não posso trabalhar ao sabor do vento, tá? Aí a médio prazo, acima de 6 meses, né? Vamos pegar novamente o Jonatas, vai casar. Vamos pegar ele como nosso exemplo, né? Então, médio prazo, né? Os móveis é mais razoável, né? Não sei se já tem casa já? Ainda não? Então tá enrolado. Então, depois nós vamos chegar vamos pegar ele como exemplo, tá? Nós vamos usar ele como referência. Então ele vai ter que ter meta agora para médio prazo, vai ter os móveis, vai ter que ter a casa, vai morar de aluguel ou vai construir? Ainda não sabe, é um caso sério. Você viu? Eu acabei de falar do brasileiro, né? Brincadeira, viu? Ainda bem que a gente tem um exemplo, né? Ao vivo. Eu vou até mudar para médio, para longo prazo. Vamos para o longo prazo agora. Já que o médio não deu. Então, longo prazo, a casa, casar, já vamos jogar o casamento para o longo, né? Uma viagem mais dispendiosa, né? Já tem que ser no mínimo médio prazo, tá? Uma reforma da casa, se for uma reforma média, que você vai... Reforma funciona assim, eu planejo gastar X, eu gasto 2, 3X, tá? Isso aí é para todo mundo. Você planeja gastar um valor, você vai gastar no mínimo 2 a 3 vezes mais. Então você vai fazer uma reforma, você tem que jogar ela no médio ou longo prazo, né? Você tem que se programar para aquilo, né? Tipos de dívida. Isso aqui é um complemento, tá? Isso aqui é um plus que eu coloquei aí, que eu achei bastante interessante. Isso aqui foi uma matéria que eu vi no Jornal da Globo com uma jornalista que não está mais lá. Ela montou um blog para ela, de finanças pessoais. A diferença entre dívida boa e dívida ruim. Existe dívida boa? Existe? Não, você é professor, não vale. Existe dívida boa. Nem toda dívida é ruim. Qual é a dívida boa? Vamos falar primeiro da boa. A dívida boa é aquela que você faz uma dívida com um juro humanamente suportável, que não é para gastos pessoais. É uma dívida para investimento, para imobilizado, para comprar um bem que vai aumentar o teu patrimônio. Vamos lá, carro é uma dívida boa ou uma dívida ruim? Ruim, por quê? Porque carro desvaloriza. A casa é uma dívida boa ou ruim? Boa. Entendeu? Esse financiamento da Caixa Econômica é um dos melhores financiamentos que tem hoje no Brasil. É um juro razoavelmente razoável, né, que é suportável. A inflação mesmo estando baixa, ela ainda corrói um pouco desse juro. Então ela vale a pena ser feita, tá? Então casa é uma dívida boa.
Eu tive numa das unidades nossa, e a gente fez essa palestra em sistema de bate-papo. Então, sem microfone, sem nada, mesa redonda, foi bem agradável, e se alongou até mais, né? Porque ficamos fazendo perguntas, pergunta. Quando entramos nisso aí, tinha uma colega que ia sair de férias, com dinheiro emprestado. Então isso aí não é nem dívida ruim, né? É horrível, né? Porque você vai viajar com dinheiro dos outros, fazer festa com dinheiro alheio e vai voltar devendo. Então é um negócio de doido, mas tem gente que faz, né? E não é a primeira vez que eu vi isso não, tá? Então temos que tomar cuidado. Aqui nós temos que aprender a administrar, gerenciar e comprar por 3 formas: prioridade, necessidade e supérfluo, tá? Isso aqui também o brasileiro tem dificuldade de viver dessa forma, tá? A pessoa descontrolada, ela tem uma tendência natural de transformar o supérfluo em prioridade. Então, no mundo emocional dela, ela migra a necessidade de lugar. Isso aí é horrível, tá? Quando você vê alguém, eu já ajudei várias pessoas, inclusive da igreja, com a vida financeira toda atrapalhada, normalmente essa pessoa compra um monte de coisas sem necessidade. Ela não sabe viver com pouco e ela não sabe administrar a vida financeira dela. Em alguns casos, que eu já ajudei aqui no nosso meio, a pessoa ganhava bem mais que eu, tinha bem menos patrimônio que eu, vivia bem pior que eu. Porque ela tinha esse problema aqui. O supérfluo era uma prioridade na vida dela. E isso não é legal. Tá? Lá no Acre tem uma cultura disso aqui muito forte, né? Lá a gente faz essas reuniões, parece consulta médica, né, nas lojas. Você vai, conversa com um, conversa com o outro, conversa com um, conversa com o outro, conversa com um. Tem dia que eu tiro o dia inteirinho só para bater papo com a turma. E a gente tem que aprender a fazer isso, né? O que é prioridade? Depois a gente vai entrar nisso aí de forma mais clara, tá? Então eu tenho que separar isso aí de forma bem clara, né? Cada um tem a tua vida pessoal, né? E separar a prioridade, né? Estou lembrando do Zé Carlos aqui, que está na minha frente também. A gente estava papeando esses dias, e uma das prioridades dele é custear a despesa da filha dele na faculdade. Isso tem um custo. Então isso é uma prioridade na tua vida, durante esse período de tempo, certo? Então a gente vai trabalhar daqui a pouquinho disso aí de forma mais específica. Como que eu defino essas 3 situações aqui? Prioridade, necessidade e supérfluo, né? Na hora de comprar. Então vamos falar de compras. Mulheres. Vou comprar. Pergunta número 1. Eu realmente necessito desse produto? Tem homem que é gastador também. Faz a mesma pergunta para você. E aí você vai esperar o tempo passar. Se a vontade não passar, talvez você precise. O que é esperar? 5 minutos? Não, gente. É um dia, 2, 3, uma semana, um mês, né? Eu vou fazer um adendo rapidinho aqui sobre comprar na internet, tá? Eu uso bastante a internet para fazer compras de itens dos mais variados tipos. Só não comprei carro ainda pela internet, tá? Mas eu já comprei uma geladeira bem cara, economizei R$2.000 na compra. Algumas dicas: o Mercado Livre não é um bicho-papão, é só você saber comprar. Tá? Essa semana eu comprei um queijo da Serra da Canastra, lá de Minas Gerais. É uma delícia o queijo, com frete grátis. Tá? E depois ainda dei uma consultoria de marketing para o cara, para o dono da fazenda, né? Mandei um monte de e-mail para ele e disse que ia implantar no queijo dele. Tem lojas oficiais no Mercado Livre, né? Essa situação da Brastemp foi bem interessante. A gente queria uma geladeira, aqui ela estava caro, no site da Brastemp ela estava caro. No Mercado Livre tinha lojas oficiais da Brastemp, a geladeira com R$2.000 de diferença. Aí eu falei, pode ser golpe. Aí liguei na Brastemp, a moça falou, não é golpe, é verdadeiro. O senhor pode comprar que a geladeira vai chegar certinho na casa do senhor. É uma loja que a gente tem de ponta de estoque. Aí eu fui e comprei a geladeira. E paguei em 10 vezes sem juros, porque era o mesmo valor comprar em 10 vezes ou em uma vez. Como geladeira é um bem durável, eu posso fazer em 10 vezes, ela vai durar 10 anos. Então, comprei no Mercado Livre. Com 1 semana e meia, ela chegou na minha casa, bonitinha, baratinha. Então, a gente tem que aprender a usar essas coisas, né?
E a vantagem da internet? O que é? Que a internet não me permite ser emotivo. Eu não preciso chegar e comprar na hora. Eu espero um dia, 2, 3, uma semana. Aí vendeu. Beleza, não era para mim. Não vendeu. Aí eu ainda estou analisando. Espero ver chegar com frete grátis. Espero alguma promoção. E você vai negociando melhor. Aí eu preciso do produto. Aí a pergunta número 2. Eu tenho condições de comprar à vista? Tem diferença? Essa geladeira, ela tinha algum desconto? Né? Esse mês agora a gente quitou a escola da nossa filha o ano inteiro. Por quê? Porque nos deram um desconto excelente. Muito acima do que o banco não está dando nada. Está dando uma mixaria, principalmente para pessoa física. Então valeria. Aí a escola da minha filha, eu preciso dela? Preciso. É prioridade? É. Eu tenho condições de comprar à vista? Tenho. Ela tinha que ser a prazo? Era uma opção. Tinha juros? Tinha, porque eu ganhei desconto. Então qual que eu fiz? Comprei à vista. Comprei um serviço à vista. Agora, não tenho condições de comprar à vista. É um carro. Vou comprar a prazo. Tem juros? Tem. O que eu vejo? Muito irmão fazendo lambança comprando carro, tá? Muito. Chega a dar dó de vocês. Lá na loja, então, chega a me arrepio com essa história. Teve uma colega de trabalho que pagou 3 carros num só. Coisa de doido. Qual é a taxa? Carro não pode ser uma compra emotiva, tá? Vocês têm que esperar, têm que negociar, renegociar, depois negocia de novo. Carro não é assim. Ah, não, me deu vontade e eu quero comprar. Você tem realmente dinheiro sobrando para ter essas vontades? Porque eu não tenho. Eu tive um professor agora, amados, no mês passado, o cara ganha 25 mil reais para falar durante 1 hora. Tá? Ele é professor da FGV, é consultor de multinacional. Então ele cobra 25 mil reais para dar uma palestra. Ele falou muita coisa interessante sobre esse negócio financeiro. Ele falou, eu não me permito ter um carro acima de 100 mil, porque eu acho que é um absurdo. Né? E por acaso ele gosta do carro que o Paulão gosta. Ele falou, não, um carro, ele alia, né? Ele fez assim, ele teve um argumento técnico com a gente na sala. Né? É um carro com bom custo-benefício, dentro das possibilidades dele, da renda que esse cidadão tem, e é um carro que satisfaz todas as necessidades dele. Aí ele falou o carro da esposa dele, também com as mesmas argumentações técnicas. Né? É o quê? O que ele estava pensando? No tempo da vaca gorda e no tempo da vaca magra. Só isso. E ele não é um cara avarento. Pelo que a gente conviveu 24 horas com o cara direto. Agora aqui nós vamos mudar. Vamos repetir aquela mesma pergunta, só que vamos fazer ela de forma diferente, tá? Eu tenho que aprender a administrar, comprar por prioridades, né? Aí separando as necessidades, o supérfluo, na onde? No orçamento. Agora vamos entrar na parte de planejamento. Até aqui a gente fez aquelas perguntinhas lá, né? Ó, eu vou comprar, né? Beleza, definir, é uma prioridade. Aí eu faço a pergunta, eu preciso desse produto? Aí é à vista? É a prazo? Tem juros? Vou negociar, não vou negociar? Vou trabalhar a minha compra. Agora eu vou trabalhar tudo isso que a gente acabou de ver no orçamento, naquela parte vermelhinha lá. Tá? Então vamos falar agora de orçamento. Como que eu faço o orçamento? Ele tem que ser real. Aí eu coloquei no papel para os mais velhos, que é o meu caso. O meu orçamento funciona assim. Ele entra numa fase inicial no papel, aí eu fecho, ele bate. Funciona assim o meu orçamento, né? Para eu não estar falando asneira aqui. Eu ganho X, entra na minha entrada. Aí tudo que saiu, tudo que entrou tem o saldo. Esse saldo, esse dinheiro está na minha carteira e no banco. Então eu sei para onde foi cada real ganhado no mês, no semestre e no ano e nos últimos anos todos. Vocês querem saber 2.000, quanto que eu gastei com meus cachorros no ano 2000? Tenho lá, só amanhã vocês me ligar que eu passo. Quanto foi a minha conta de luz em 2004, em fevereiro? Também tenho, é só ligar lá em casa. Em casa não, na loja. Tudo anotado, tudo no computador, no Excel. Os jovens, existe aquilo ali, ó, app, aplicativos de celular. Ou quem usa muito, né? Tem um amigo meu que é da igreja, o Dinei, usa aquilo ali. Acho que o Paulão deve usar, que o Paulão é mais tecnológico. Então quem for tecnológico, baixa um app, tem app grátis e app que você paga, não é caro, e você controla a tua vida financeira no celular. Eu ainda prefiro no computador. Mas dá para fazer no celular, tá? Você lança tudo e você vai sistematizando a tua vida financeira. Para os jovens,
É interessante? É muito. Né? Por quê? Porque vocês vão aprender a valorizar e a entender o fluxo financeiro na vida de vocês. Ah, tio, mas eu ganho um salário mínimo. Não tem problema, você controla um salário mínimo. Quem sabe algum dia você vai ganhar 10, 15 mil. Se você não aprender a controlar um salário mínimo, quando você estiver ganhando 10 mil, você vai torrar tudo. Tá? O fato de ganhar pouco ou muito não significa nada. Por quê? Porque eu conheço gente que ganha 30, 40 mil por mês e é endividado, enrolado, atrapalhado com o dinheiro dele. E conheço gente que ganha 2, 3 mil e vive extremamente bem dentro das limitações dele. Então o fato de se ganhar muito não quer dizer que você vá viver uma vida financeira ordenada. E nem que você vá desfrutar de tudo aquilo que você tem. Tem um cidadão na nossa cidade, que eu não vou falar o nome nem a profissão dele, que ele ganha muito bem. E o povo acha esse cara o máximo, porque ele usa carrão, motona, e é um pobre coitado, porque ele não tem patrimônio nenhum. O único patrimônio desse cidadão é a profissão dele. Se ele sofrer um acidente ou morrer, já morreu, né? Mas se ele sofrer um acidente ou ficar doente, ele está lascado, porque não tem nada. Tudo que ele ganha, ele gasta. Ah, ele ganha 200 mil por mês, mas gasta tudo. Está lascado. Então não é assim que a vida funciona. Então os jovens ganham pouco, ganham 1.000, beleza, aprende a controlar 1.000. Quem sabe Deus te dá uma condição financeira de você ganhar 5, 10, 20, 30, você vai aprender a viver bem com 5, 10, 20, 30. Mas se eu não for fiel no pouco, quando você estiver no muito, você vai se atrapalhar. Beleza, vamos falar de orçamento. Eu tenho que separar as despesas, tá? Porque o ganho é um só. Eu sendo profissional liberal, aposentado, assalariado, a minha renda normalmente é uma só. Ou dono de empresa, vou ter o Prolabore. Os donos de empresa, vamos lá. A empresa é empresa, por isso que ela chama empresa. Ela é sua, entre aspas. O dinheiro da empresa não é seu, é da empresa. Você tem que fazer uma retirada de Prolabore, você tem que ter um valor sistematizado para você trabalhar com ele por mês. O dono de empresa não pode ser assim, me deu vontade, eu vou gastar. Não funciona assim. Apesar de que as pequenas empresas no Brasil quebram, a grande maioria por causa disso, tá? O dono confunde a empresa com a pessoa física dele. São coisas distintas, eu tenho que aprender a separar. A minha empresa é a minha empresa e eu sou a pessoa física, que tem que ter um salário da empresa. O dinheiro da empresa não é meu, é da empresa. Ficou claro isso para a turma aí das empresas? Eu vou separar as despesas por indispensáveis, por despesas necessárias, por despesas possíveis, e lá no finalzinho entra a supérflua, né, que é o extra do extra do extra. Tá? Eu vou montar um orçamento baseado naquilo ali. Então cada um tem a sua despesa, né? Então o meu orçamento, como funciona? Eu venho com aquelas despesas, começo com as despesas que são indispensáveis. Um exemplo. Comida, todo mundo precisa comer. Então, o mercado é uma despesa indispensável. Lazer é indispensável? Não. Nunca vi falar que ninguém morreu porque não saiu de férias. Supérflua. Ou possível. Tá? Necessária. Farmácia. É necessário. Né? Plano de saúde. Possível. Né? Plano de saúde tem quem pode, não é quem quer. Né? Eu fui criado naquele posto de atendimento da Maringá, ali com a T4. Minha mãe ia de madrugada lá para pegar a fichinha. Eu não morri, estou aqui. Né? Os meus filhos, graças a Deus, a gente está dentro do possível. Eles têm a Unimed. Mas, digamos que chegue numa situação que eu tenho que voltar lá naquela área do ajuste. Fica sem Unimed. Vai fazer o quê? É a vida. Tá dentro do possível. Escola particular, faculdade particular. Possível. Possível. Eu já vi algumas pessoas se sacrificarem de uma forma extrema para bancar uma escola particular ou uma faculdade particular. Mesma coisa, eu estudei em colégio público, não morri, estou aqui, me formei bem, fiz administração na Ubra de forma excelente. Só fui fazer administração na Ubra. A minha história na Ubra é interessante. Eu trabalhava no banco, eu comecei a fazer administração na Ubra. Naquela época tinha inflação.
A mensalidade ficou maior que o meu salário. O Jair lembra dessa época, né, Jair? O Jair era o Banco do Brasil e eu o Banco Bandeirantes. O Jair é conterrâneo meu dessa época. O que eu fiz? Parei a faculdade. Ué, ficou maior que o meu salário, gente. É uma coisa óbvia. Lá na frente, a minha esposa foi trabalhar na Ubra. Eu ganhei 50% de desconto. Concluí a faculdade. Fundação Getúlio Vargas. Esse curso que eu estou fazendo custa uma fortuna. Tinha em Porto Velho. Vontade de fazer? Tinha. Mas aí estava acima do meu orçamento. Por quê? Porque eu ia ter o custo operacional de me deslocar a Porto Velho, me hospedar em Porto Velho, me alimentar em Porto Velho, voltar para Ji-Paraná e mais uma mensalidade extremamente cara. Chegou em Ji-Paraná. Aí eu fui para a segunda etapa, convencer a empresa a pagar metade. Aí ficou extremamente viável. É um curso na minha cidade, com professores de excelência a nível Brasil, a empresa pagando a metade e eu não tenho custo operacional, porque é na minha cidade. Aí ficou viável. Todo mundo entendeu aqui o que é indispensável, necessário, é possível e supérfluo? A possível você pode esperar, tá? Salvo enfermidade é algo muito específico, tá, amados? Mesmo assim, enfermidade também tem que se tomar cuidado. Tem alguns minutos. Meu pai infartou em Ji-Paraná. Beleza. HCR, particular. Beleza. UTI. Já era. Eu não tenho grana para pagar UTI. Aí você vai nos contatos. Contato 1, contato 2, contato 3. Fizemos o trâmite como se ele, naquela época ele tivesse ido no CESP, entrou e subiu para a UTI do HCR. Beleza. Desceu para o quarto, particular. Beleza. Meu pai precisava ir para Campo Grande para uma UTI coronariana. Não precisava ser Campo Grande, precisava ser para fora. UTI coronariana. Você tem dinheiro? Não. Não tenho dinheiro. O que você vai fazer? Contato 1, contato 2, contato 3. Você conseguiu colocar ele na UTI coronariana na Santa Casa, custo zero. Né? Esses dias teve uma situação do irmão que ia operar. Ligaram para mim, você pode ajudar? Eu falei, posso. Mas eu posso ajudar com tanto. Ah, mas não era uma situação de risco. O irmão não ia morrer. Eu falei, leva o irmão para o municipal. Ele não vai morrer por causa dessa cirurgia. É só levar lá que alguém abre esse cara e arranca esse trem dele. Ué? Não, Mads, aí vocês estão achando eu engraçado. O Edmar ligou depois para mim e falou, Marcos, obrigado pela lucidez tua no meio da dificuldade. Foi a palavra do Edmar para mim. Porque a pessoa que estava se dispondo a ajudar, conhece alguém do municipal que podia operar. Com um telefonema resolveu. O cara foi lá, operou, tudo bonitinho. Não morreu, o irmão está aí, saudável, bonito. Pronto, custo zero. HCR, acho que ficavam 7 mil reais, era uma fortuna. Então, é assim a vida, não tem. Né? A gente tem que ser meio prático na vida. Dinheiro ele não aceita emoção. Dinheiro é praticidade. Como que eu monto um orçamento? Primeira coisa, receita. Ali o meu caso é salário, né? Mas aí vamos pegar o Prolabore, vamos pegar os vendedores, a retirada. Eu não sei se vocês retiram à vontade ou tem um limite. Você tem um limite, Paulão, de retirada? Mais ou menos. Ah, legal, mais ou menos. Então, os aposentados, né? O Isaías, ele tem a aposentadoria dele, que é o salário. Então, começo com aquilo ali. Eu nunca posso gastar mais do que eu ganho. Ou, melhor, vou melhorar a frase. Frase do meu patrão para mim, tá? O cara tá rico, não é à toa. Você nunca pode gastar tudo que você ganha. Tem que ter uma reserva. Você não precisa ser avarento, mas você tem que ter uma reserva. Eu ganho 5, eu não posso gastar 5 todo mês. Ou 4.900 todo mês. Eu tenho que poupar alguma coisa. Eu preciso de uma reserva para o tempo das vacas magras ou para as eventualidades da vida. A vida nos proporciona eventualidades. É uma enfermidade rápida que o municipal não resolve, que você tem que ir para um HCR na vida. É um acidente, sei lá, várias eventualidades que acontecem. É um parente teu que morreu lá no sul, você tem que pegar um avião, igual aconteceu comigo, e você gasta 3 mil reais numa tacada. São coisas da vida. Então, eu não posso torrar tudo. Ah, mas é pouco, se vira. Infelizmente, dinheiro é assim, se vira. Faz orçamento, anota tudo, economiza que você vai poupar alguma coisa assim. Então, vamos lá. As fixas, né, são as indispensáveis.
Aí, as variáveis são as necessárias, possíveis e supérfluas. Então, a gente dividiu em 2 grupos, tá? Fixas. Quais são as fixas? Fixa quer dizer o quê? Que você tem a despesa todo mês. Não quer dizer que seja o mesmo valor todo mês. O que eu tenho todo mês? Mercado. Todo mundo tem todo mês. Todo mundo tem que comer. Um mês eu gasto muito, outro mês eu gasto pouco. Ou você tem uma média. Um mês que todo mundo gasta mais no mercado. Dezembro. Todo mundo, você faz um jantar, você assa uma carne, é final de Natal, Ano Novo, recebe os parentes, isso aí, você vai gastar. O meu mercado dobra em dezembro. Água, todo mundo gasta, luz, todo mundo gasta, telefone. Mesmo o telefone desses aí do pré-pago, que você compra cartãozinho, ganha ponto, ganha isso, ganha aquilo, aquela confusão toda que um monte de gente faz. Você pega o número do cara, tem 10 chips grudados nele, aquela confusão toda, mas você paga. Paga pouco, mas paga, tá? Não adianta dizer que mas é baratinho, mas gasta, tem que anotar. Combustível, quem tem carro ou moto, né? Aluguel, se pagar aluguel. Prestação da casa, se pagar a prestação da casa, né? Vamos para as variáveis. Aí aqui está misturado, tá? As necessárias, as possíveis e as supérfluas. Farmácia, necessária. Aqui vale um adendo, né? Uma colocação. Às vezes eu vejo gente, sei mais lá na loja, tá? Tem um colega meu lá, esse dia mesmo, a mãe dele ficou doente, problema renal, aí ele foi e comprou um remédio genérico, tá? E remédio genérico, a grande maioria dele não presta, tá? Eu não estou falando isso como médico, estou falando por experiência própria, que vários médicos já me falaram isso. O Dr. Emílio é um deles. Como eu sofri um infarto, então eu tenho um relacionamento bem íntimo com o meu cardiologista, de amizade, né? E ele me proibiu de tomar qualquer tipo de remédio genérico. Pressão não se trata com remédio genérico. O risco de você sofrer um AVC é maior. Então a economia, agora aqui não quero saber da parte clínica, eu quero saber da parte de grana. Então vamos lá. O que você vai economizar num remédio genérico, aqueles remédios que é primo, que é similar, que é ético, que esse trem tudo que farmacêutico quer te empurrar, o risco de dar errado e você gastar mais é maior do que você tomar o remédio certo, tá? Estou falando agora de números, tá? Tem uma colega lá na loja, a mãe dela, a pressão 18 por não sei quanto, uma senhora, tomando remédio de graça, do postinho. Aí, beleza. Aí o médico do postinho falou, não toma essa porcaria. Vai lá e compra o original, porque a tua mãe vai dar um AVC, vai ficar muito mais caro. Então, estou falando agora da questão financeira, dessa questão de remédio, para vocês cuidarem com isso aí. Quando vocês tiverem dúvida, vocês conversam com o médico de vocês. Cachorro. Quem tem cachorro? Levanta a mão. Cachorro custa caro, gente. Cachorro dá ração, dá remédio, dá vacina, dá banho. Quem tem poodle tem que mandar tosar aquele trem. Eu tenho uma lá em casa, 50 para tosar. Tá? Eu tinha uma pastora alemão que no final da vida eu gastei R$2.000 com ela num dia. Que a coitada da cachorra virou a barriga, morre, não morre, eu mandei matar. A veterinária, eu não sacrifico. Eu falei, mas então eu sacrifico. Não, mas não pode. Aquele rolo lá no hospital, tem hospital de cachorro. Aí ela, não, vamos abrir a cachorra. Aí fez um desconto, parcelou aquela confusão, a Maria Luísa chorando, até a Evelyn estava meio chorando, aquele rolo, abre a cachorra. Melhorou a cachorra, no outro dia fui ver a cachorra boa, andando. À tarde a médica me liga, a cachorra deu febre, abri e está morrendo. Eu falei, e agora? Ela falou, essa segunda parte eu não te cobro, mas a brincadeira custou R$2.000. Então cachorro custa caro. Pacote de ração de cachorro grande é R$100 e poucos. É isso, Hugo. O Hugo está balançando a cabeça. Remédio de verme de cachorro é mais caro que de gente. Oi? É tudo caro. Cachorro custa caro. É o melhor cachorro do mundo, vira-lata. É o mais barato. Né? Então, tem que anotar. Cachorro dá despesa. No meu orçamento, tem uma conta chamada cachorro. Aí, de acordo com a fase da minha vida, tem o nome do cachorro. Os que já morreram, agora só tem uma. Então, tá lá. Cachorro é aquela minha cachorrinha lá em casa. Ela dá despesa. Escola particular, ela é possível, só vou ter, não deu. Público, não tem problema nenhum estudar em colégio público. É só você se esforçar. Esses dias eu estava lendo uma matéria de um guri em São Paulo que passou no primeiro lugar da medicina na USP. Aluno público, a diferença é que ele era perseverante e determinado. O moleque era
Desligou tudo, celular, WhatsApp, Facebook, esses negócios que eu vejo a galera mexendo. Ele se desconectou do mundo e concentrou nos estudos, passou na USP para medicina. Colégio público. Móveis para casa, também está dentro do possível. Eu só vou trocar móveis, comprar móveis, no possível. Lazer, supérfluo. Roupa, possível. Veículo, possível. Só tenho se eu tenho condição de pagar. Ou moto, tem custo. Carro tem custo. Carro é quase uma segunda família. Carro tem... eu vou ter que renovar minha carteira agora. Em maio eu tenho que pagar o documento do carro. Daqui uns dias você tem que trocar o pneu do carro. Carro da manutenção, tem que levar na fazer revisão. Então, carro dá despesa. Moto dá despesa, tudo dá despesa. Você tem que anotar tudo. Tá? Quem está casando, os recém-casados aí, que tem um monte de gente que casou. Anota tudo, controla tudo, faz um orçamento. Vai facilitar a vida de vocês, vai ajudar vocês a prosperar financeiramente, vocês adquirirem bens, a vocês aplicarem o que o Edmar vem falando, que é ser generoso para com Deus. Porque se você é desorganizado, você nem consegue ser generoso, você não consegue, você fica devendo para Deus. O cara vem, se compromete com a oferta e não paga o que ele está devendo. Ele faz o crediário da oferta e não paga. Deveria botar, colocar no SPC. Ué, você não fez o compromisso? Era uma ideia. Entendeu? Então, amados, a gente tem que ser organizado, tem que ter isso aqui, ó, orçamento. Eu tenho que ter isso aí, ó, dividir a minha despesa, a fixa, a indispensável, né? Oferta lá, ó, contribuição, está dentro da fixa. Todo mês tem. Está lá, ó, dentro das indispensáveis. Está lá, ó. Né? Ela não entra como supérflua, não, tá? Oferta, generosidade está ali. Aí embaixo vem a sobra. Eu paguei tudo. Sobrou, beleza. Aquilo ali vai ser uma poupança. Acabou. Dúvidas? Tem 2 minutos para pergunta. Quase tudo, só tem uma. A pastora alemão é o cachorro mais caro que existe para você ter em Rondônia. Ela dá infecção de ouvido sistematicamente, só trata com antibiótico, ela rompe a orelha, você tem que operar. E se for cadela, ela também dá infecção de útero por causa da umidade. E dá um machucado na pele dela por causa da umidade. Então, pastor alemão em Rondônia não funciona. Carro, é melhor um carro novo, barato, do que um carro velho, luxuoso. Quando eu vejo algum irmão com um carrão usado, eu fico com dó desse coitado. Só vai dar despesa esse trem, vai começar a quebrar. Eles não calculam nem o custo de um pneu de um carrão, que custa R$1.000 um carrão sedã, um pneu. Tem preço de pneu de caminhonete. Então o cara está com um carrão, um sedãzão velho, aquele trem, aquilo ali é a invenção do capeta. Você compra um Uno novo, é melhor do que um sedãzão velho, gente. Você tem que ser prático. O que mais? Jonas, quer perguntar alguma coisa?